Mais uma vez é um prazer poder estar aqui gravando esse vídeo para vocês. A gente veio falar nesse vídeo sobre uma ferramenta nova no nosso sistema, uma ferramenta que era necessária aprimorá-la, necessária deixá-la melhor. Vou falar aqui do Dashboard. Então aqui na área da loja, a gente vem em mais e a gente vai ter agora Dashboard. Clicando nele, a gente encontra uma área de gráficos aqui, bem interessantes, e eu vou tentar explicar um pouquinho de cada gráfico, o sentido que ele está aqui. Lembrando que a nossa ferramenta é uma ferramenta que está em constante evolução, o nosso sistema está em constante evolução. E é claro, os gráficos que eu vou mostrar hoje estão aqui no dia da gravação, mas possivelmente vão ser incluídos mais gráficos. Contamos com vocês para nos dar sugestões de mais gráficos ou alguns gráficos ou dados que vocês queiram ver na área de dashboard. Mas vamos falar do que a gente tem hoje aqui nessa área. Os gráficos são todos bem definidos. A gente tentou usar o layout mais próprio para o tipo de dado que ele vai trazer. E o primeiro que a gente vê aqui é o clientes novos versus recorrentes. É um dado importante porque você consegue ter uma noção num período de 30 dias quantos clientes você obteve novos, né, que foi a primeira compra no sistema, versus os clientes que são recorrentes, aqueles clientes que já compraram uma vez e estão voltando a comprar. Então isso aqui é bem interessante para você ter uma noção de você precisa fazer uma campanha de remarketing, ou se você precisa fazer uma campanha para clientes novos, ou uma campanha para clientes já existentes, dando promoção, para você entender um pouquinho como é que está aqui essa parte do seu negócio. Lembrando que aqui ele conta clientes. O cliente está cadastrado como cliente dentro do seu sistema, ele está contando aqui. Do lado a gente tem um gráfico dos últimos 30 dias, as formas de pagamento. Então aqui você vai ter em valor e também visualmente, para você ter uma noção de um para o outro, o quanto foi vendido e por qual forma de pagamento foi vendido. Isso também é bem interessante para você fazer uma contenção de despesa, tentar converter mais em Pix do que Mercado Pago, por exemplo, aqui como aqui no gráfico. É um gráfico bastante importante. Descendo um pouquinho os outros dois gráficos, a gente tem o faturamento mensal. Ele sempre vai chamar dos últimos 6 meses, tá? Então aqui a gente tem janeiro e fevereiro, porque aqui para trás o sistema não tem dados para calcular. Basicamente ele vai trazer aqui as colunas e o tanto de faturamento mensal dos últimos 6 meses. Do lado a gente tem um gráfico de tendência de faturamento, que é um gráfico muito interessante. A gente tem a linha vermelha, que é a receita real, que é o que faturou de fato em cada mês, e a linha verde, que é a média móvel. É claro que a média móvel aqui está muito baixa, porque ele está contando 4 meses ali. Esse gráfico ele é feito numa média de 6 meses. Está contando 4 meses com zero, por ser uma loja de demonstração e não ter vendas nesse período. Porém, esse é um gráfico importante, porque ele te mostra o crescimento ou a descida das suas vendas e a tendência, né, com a média móvel, de como isso pode ou não está afetando o seu negócio. Então você pode ter tido um pico de venda num mês, mas a média móvel se mantém abaixo. Você sabe que aquilo foi um pico. E assim por diante, dá para fazer algumas análises ali interessantes com essa média móvel. É um gráfico bem interessante. Abaixo a gente vai ter o gráfico de vendas versus cancelamentos. A gente não teve cancelamentos, só teve vendas aqui, ó. Mas você fazendo alguns comparativos, você já pode achar algumas coisas interessantes. Eu sei que aqui são todos dados fictícios, né? É uma loja de demonstração, mas você pode ver que ela obteve um faturamento de R$ 248 em fevereiro e R$ 34 em janeiro. Só que ela teve 3 vendas em janeiro e 4 vendas em fevereiro. Então você vê a discrepância aqui de uma venda a mais do valor. Aqui nesse mês ele teve uma venda a mais do que no mês de janeiro, porém olha o valor aqui e olha o valor de janeiro. E aí já pulando para o gráfico do lado, o ticket médio, né? Ticket médio, na verdade, é juntando todas as suas vendas e dividindo pelo número de produtos que você vendeu, qual o valor da média que você está vendendo por cliente, por venda, né? Na verdade, por venda. E aí você já pode ver aqui também o dado bem discrepante, ó. O ticket médio é R$ 11 no caso de janeiro, e o ticket médio 62 em fevereiro. O que explica aqui que vendendo 4 produtos chegou a 200 e poucos reais e vendendo só 3 produtos chegou a R$ 34. Então você também aqui pode usar aqui, dar uma diminuída na sua tela e usar os gráficos olhando um todo. E a gente tentou ordenar eles de uma forma onde você consiga olhar e eles têm relação, né? Esses dois primeiros aqui, eles não são relacionados, mas aqui esses 4 aqui, eles são relacionados. Você consegue ter uma fotografia interessante do seu negócio olhando esses 4 gráficos juntos. Descendo mais um pouco, a gente tem mais 4 gráficos, os dois de cima, que são aqui, acho que um dos mais pedidos aqui pelos clientes. A gente tem o top 5 produtos vendidos nos últimos 30 dias e o top 5 produtos vendidos nos últimos 15 dias. Então aqui
É um gráfico bem visual e também se você colocar aqui o mouse em cima, você vai conseguir ver qual produto que é, o quanto vendeu. A mesma coisa para esse aqui, tá? Mas por que tem um de 30 e tem um de 15? O nosso sistema, ele tem um disparador de campanhas, né? Pelo WhatsApp. Você pode disparar campanhas, tanto para clientes quanto para leads, e ter essa comparação é bem interessante para quando você faz uma campanha para algum tipo de produto, uma promoção, seja no próprio catálogo, ou via WhatsApp, ou um anúncio Facebook, Instagram, para você saber se aquele produto atingiu o topo e ter uma noção de 15 e 30 dias, porque essas campanhas geralmente você faz elas para alguns dias. E aí você tem um período de aquecimento dela e depois o período que ela chegou no topo de vendas. E esse período você consegue enxergar ele aqui dentro dos 15 e dos 30 dias. Então por isso que tem esses dois gráficos, um de 15 e um de 30, para você até ter um comparativo, para você conseguir comparar a evolução disso, para você conseguir ver o quanto está evoluindo aquele produto específico ou aquele leque de produtos que você queira acompanhar. E abaixo, os últimos dois gráficos, a gente tem venda por período, não vai ter nada porque não vendeu nada hoje, isso aqui é por dia. Então, você tem manhã, tarde e noite, ele vai passar os números aqui. E o cancelamento de hoje é o número de vendas canceladas. Também não tivemos nenhuma, nem hoje e nem antes, porque pode ver que não tem nada cancelado aqui, então não vai aparecer nada. Esse aqui é o nosso sistema de dashboard para o lojista. A gente espera que seja útil, que vocês consigam usar e consigam tomar decisões vendo esses números. Lembrando que você também pode imprimir, clicando aqui, você pode fazer o download em PDF. Clicou aqui, ele já faz o download em PDF. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado por assistir o vídeo, ótimos negócios a todos.